Amém. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo de 1 a 6. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe então Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos para Atos também 17, 28. Atos 17, 28. Atos 17, 28 diz assim: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Queridos, essa palavra de João 14, Jesus estava ali naquele caminho para ser crucificado. Ele termina a ceia, lava os pés dos seus discípulos, e esta é uma palavra de consolo, de conforto para os seus discípulos. Às vezes nós passamos por tantas situações difíceis, embaraçosas, complicadas do dia a dia, e chegamos até a pensar que o Senhor nos esqueceu. Chegamos por muitas vezes até questionar o Senhor, não ser blasfemo, mas por que isso? Para que isso? Por que tanto disso? Para que tudo isso serve? Jesus aqui, um pouquinho antes de ser crucificado, de ser entregue nas mãos daqueles soldados, ele vem trazer essa palavra de consolo para os seus discípulos. Eu fico imaginando a vida desses homens. Caminharam com Jesus 3 anos e meio mais ou menos. E Jesus então vem para eles falar: eu estou indo para o Pai. E Tomé, como sempre, né? Tomé, para onde o Senhor vai? O que o Senhor quer dizer com isso? Que vou para um caminho, né? Aqui no verso 4, vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí então, Tomé faz a seguinte pergunta: nós não sabemos para onde vai e nem conhecemos o caminho. E Jesus fala essa revelação maravilhosa, que eu creio que para mim e para você é muito importante. Jesus então responde: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão, aliás, ninguém vem ao Pai. Vai é diferente, vem é mais diferente um pouco. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta palavra, irmãos, para mim e para você nesses dias, precisa fazer toda a diferença. Nós temos visto como o sistema tem trabalhado contrário para te desanimar, para te punir,
para dizer que muitas vezes nós não estamos servindo o Senhor da maneira correta. Vem para te dizer por que você é filho de Deus, você acabou de cantar e você está passando por isso que você está passando. Os discípulos já tinham sofrido algum tipo de perseguição, mas a perseguição maior ainda seria quando o Senhor Jesus fosse embora. Então essa afirmação e essa firmação, onde nós estamos nos firmando a nossa fé, onde nós estamos firmando aquilo que nós declaramos, a nossa profissão de fé, diante das circunstâncias, diante dos problemas. Porque o Deus desse século, como diz lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o objetivo maior das trevas, irmãos, o objetivo maior deste mundo, desse século, é cegar o entendimento das pessoas para que elas não ouçam o Evangelho e se convertam. Você tem visto aí uma gama de situações te confrontando você, principalmente nessa época, né, que nós estamos vivendo aí, dessa festa. Tantos deuses tentando dizer que todo Deus é igual. Não é. Tantas afrontas, e muitas vezes nós estamos calados. Não temos força suficiente para entrar numa guerra espiritual, de oração, de jejum, batalharmos contra isso, contra esse sistema. Esse mundo é um sistema de rebelião contra Deus e contra você, contra os seus parentes, contra os seus amigos. Esse é o sistema que luta contra a gente. Os discípulos, eles iriam ficar sozinhos. E Jesus então traz essa palavra de consolo, de conforto para eles. Não se turbe, não se apavore, não se desespere, não entre em pânico. Não fique olhando as circunstâncias. Deus tem buscado firmar e afirmar a sua igreja, porque nós estamos enfrentando e enfrentaremos dias difíceis. Nem por conta disso nós precisamos nos desanimar, porque nós não estamos desamparados. Aleluia. Nós temos o caminho e a verdade e a vida. Nós temos o senhorio de Cristo presente nas nossas vidas, nos firmando e afirmando que nós somos filhos de Deus. Eu e você precisamos buscar isso constantemente, essa consciência de que o Senhor já firmou na minha vida quem eu sou e formou também o caráter, está formando o seu caráter na minha e na sua vida. Então, irmãos, quando vier as dificuldades, você saiba em quem você tem crido e que a nossa esperança não está nessa terra. Nossa esperança não está na política. Nossa esperança não está naquilo que temos. Nossa esperança está no Senhor. Então cabe a mim e a você entendermos quem é Jesus. Quem é Jesus? O caminho, a verdade e a vida. Então, o objetivo de Satanás é impedir que as pessoas entrem nesse caminho. É que as pessoas saibam que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Esses 3 princípios da vida de Jesus habitando em nós fará toda a diferença que eu e você precisamos para continuarmos vivendo com excelência nessa terra, vivendo para louvor da glória do Senhor. Essa afirmação que o Espírito Santo faz todos os dias. Que caminho você está seguindo? O caminho é Cristo.
O caminho é o Senhor. Eu quero deixar para você sobre o caminho. Quero que você abra sua Bíblia em João 3,18. João 3,18. Só voltar um pouquinho aí. João 3,18 e 19. Jesus é o caminho. Jesus não é o atalho. Existem muitos deuses, mas Jesus é o caminho. A gente já fez muito atalho, né? E há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final é de morte. Só Jesus é o caminho verdadeiro. E não há, como diz Atos, capítulo 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós estamos no caminho. Jesus é o caminho. Então olha o que está dizendo aí João 3, 18 e 19. Está dizendo assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o sistema tentando impedir que as pessoas se apoderem do verdadeiro caminho. E o meu papel e o seu é orarmos para que o Senhor tire essa cobertura dos olhos espirituais, para que os nossos parentes, para que os nossos amigos enxerguem o Evangelho. Jesus Cristo é as boas novas, o Evangelho de salvação. E se nós não cremos, se os nossos irmãos, os nossos amigos não crerem, eles não serão salvos, já estão condenados. Por isso dá importância de ajudarmos em oração, incentivarmos os nossos amigos e irmãos, os nossos parentes, e pedir que o Senhor esteja tirando as escamas dos olhos espirituais para que eles enxerguem e sejam salvos. Eles precisam da salvação. Você já ouviu a frase, todos os caminhos levam a Deus? Quantos já ouviram essa frase? Todos os caminhos. É uma frase muito usada por aí, né? Não esquenta a cabeça não, nós estamos aqui servindo um Deus aí, mas todos os caminhos levam a Deus. De fato, essa palavra não é tão extremamente uma inverdade, porque olha o que está dizendo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos, sem exceção, um dia vão comparecer diante de Deus, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então, de fato, todos os caminhos vão levar a Deus, dentro desse princípio, de que todos vão estar diante de Deus, sem exceção, para prestar conta, e aí ali ter a garantia de uma vida eterna ou uma vida sem Jesus. Porque Jesus é o único, o caminho. O que estão fazendo por aí são atalhos. Atalhos não é o caminho. O caminho de verdade é o senhorio de Cristo. Portanto, existe sim muitos caminhos, porém só Jesus é o caminho que conduz à vida eterna. A Bíblia diz em Provérbios 16, 25, né? Eu citei agora há pouco aí, sobre há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu final é de morte. E Mateus 7, 13 e 14 fala também a respeito de duas portas, uma porta larga e uma porta estreita, mas agrega também o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito leva para Jesus, o caminho largo leva para a perdição. Então nós precisamos dessa identificação, desse verdadeiro caminho. Aí Jesus responde: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que essa expressão vem ao Pai?
porque Jesus já está com o Pai. E todo aquele que deseja estar eternamente com Deus precisa receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque João 1,12 diz, o que diz João 1,12? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha como é importante, irmãos, nós ensinarmos o caminho para as pessoas. O caminho de Deus é Jesus. Jesus é essa verdade de Deus que as pessoas precisam conhecer. A verdade, ela é toda absoluta, ela não esconde, ela desnuda. E Jesus é a verdade verdadeira. Então, eu e você precisamos entender isso. Nós estamos no caminho, vivendo a verdade e expressando a vida de Cristo. Por isso, nele, nós vivemos, nós nos movemos, que é Atos 17, 28. Se temos a vida de Deus, a vida de Cristo habitando em nós, nós vamos ter essa certeza e essa plena convicção de que estamos do lado certo, no caminho certo, na verdade certa, e ensinando também aqueles que estão à nossa volta a caminhar de maneira adequada, assim como eu e você vamos caminhar. Olha como é importante. E essa era a missão que Jesus colocou na vida de cada um dos discípulos, que eles pudessem entender isso, saber para onde eles iriam um dia. Saber para onde eu e você estamos caminhando. Nós não estamos usando atalhos, nós estamos no caminho certo, vivendo Cristo, andando como Ele andou, falando como Ele falou, e esperando até que Ele volte. Porque Ele falou no capítulo 14 que Ele foi preparar lugar, e falou que não voltaria mais. Não, falou que a hora que tivesse tudo em ordem, obedecendo a voz do Pai, Ele voltaria e nos levaria para onde? Para estar junto dEle, irmãos. Por isso, da importância de permanecer no caminho. Vocês receberão muitas ofertas para mudar, para sair, para abandonar. Olha, a coisa está difícil, larga a mão desse negócio aí, vem aqui, tem um atalho aqui, ó, só entrar aqui, entra que você vai quebrar o nariz. Não existe atalho, irmãos, para nós cristãos. Nós temos o caminho, a verdade e a vida. Por isso, andar em Cristo, viver em Cristo, confessar a nossa fé, declarar, entender o plano perfeito dele, mesmo que de vez em quando você encontre algumas pedras nesse caminho, mesmo que vai chegar lugar que vai estreitar mais, mas você tenha a certeza que esse caminho é verdadeiro. Não importa o que você vai receber, fique no caminho, espere até que o Senhor volte, aguenta a mão aí, fica com a verdade. Hoje tem muita gente com uma palavra similar, ou genérica, ou uma palavra relativa, é parecido, olha, é quase igual. Para que eu preciso mudar? Mas isso aqui nós estamos fazendo a mesma coisa. Mas não é a verdade. Quem tem Jesus tem a verdade. Nós somos o povo da verdade. Então ande na verdade. Seja verdadeiro. Porque a característica de Jesus é a verdade. Não negocia. Estou fazendo alguma coisa ali, pode passar a perna aqui, tudo bem, mas Deus está vendo. Aí eu vou falar uma meia verdade. Não existe meia verdade. É mentira ou verdade.
Eu vou só botar um pano quente aqui. É mentira. Olha que responsabilidade Jesus está falando aqui para nós. Crede em Deus e crede em mim também. Eu vou preparar lugar. E se nós não formos encontrados em Cristo, se nós não formos encontrados no caminho, na verdade e na vida de Jesus, nós não subiremos. É muito fácil hoje, está muito fácil nós negociarmos. Mas o que vai fazer toda a diferença é a minha satisfação e decisão por completo em quem eu estou servindo, em quem estou seguindo. Vale a pena, irmãos. Vale a pena esperar. Vale a pena nos equipar. Vale a pena nós nos adornarmos. Vale a pena você sofrer. Vale a pena você às vezes passar por tristezas, mas não abra mão do Salvador. Não abra mão daquilo que você já experimenta. Tem muita gente aí querendo mudar a Bíblia, mudar a palavra. Tem uns malucos aí, sabia? Querendo corrigir a Bíblia, querendo atualizar. Atualizar o quê, cara? A roda já foi inventada. Fica com a verdade. Ouvi um artigo esses dias. Esse artigo falava assim: Deus lá no Éden, antes do Éden, né? Ele forma o homem, a sua imagem e sua semelhança, e põe dentro do homem a vida dele, tudo que eu e você precisa. Então ele me fez a sua imagem e a sua semelhança. Hoje, inclusive, algumas igrejas querem ser tão livres, tão livres, tão livres, tão livres, que já ultrapassaram, aliás, excederam, né? Excederam e chegaram a pensar o seguinte: Deus me fez a imagem e semelhança, agora eu estou fazendo um Deus à minha imagem e à minha semelhança. Eu criei um Deus para mim, para me servir, para pensar como eu penso. Que liberdade é essa? Eu chamo isso de loucura. Queridos, como é importante essa palavra. Você tem o caminho. Você tem a verdadeira verdade. A verdade clara, absoluta, não corrompida. Fica com isso. Para que inventar? Tudo que eu e você precisamos está em Cristo. E a única coisa que Jesus precisa saber só é: quando Ele voltar, você vai ser achado nele? Isso é o mais importante. Não importa como você começou nesse caminho, mas vai importar como você vai concluir esse caminho. Não importa como você veio, talvez duvidoso, não crendo muito nessa verdade, mas hoje você é um cristão crendo na verdade. Jesus é a verdade, a palavra dele é a verdade. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele nos deu a sua vida para que
morreu a minha morte, morreu a sua morte, para que você pudesse viver a vida dele. Você quer o que mais? E aqui falou sobre vida eterna. Mas eu preciso permanecer. Queridos, haja o que houver. Haja o que houver. Fique no Senhor. Explodiu o planeta, fique no Senhor. Perdeu, fique no Senhor. Porque você pode perder tudo. E Jesus falou sobre isso. Que aquele que quiser vir para Ele, se não perder a vida, você não vai achar. Porque o mundo te cobra, as pessoas te cobram. Mas Jesus só quer uma coisa: que você fique nele. Porque fora dele Ele não consegue te segurar. Porque fala de escolha. Andar no caminho é uma escolha. Pegar atalho é uma escolha. Servir o Senhor é 100% escolha. Mas eu preciso permanecer em Cristo. Deixa tudo cair, irmãos. Fica em Jesus. Mas não faz... Não, eu sou de Jesus. Mas está todo mundo... Eu sou de Jesus. Agora tem uma outra verdade. Não, eu fico com a primeira. Tem vida melhor para viver? Eu fico com Jesus. Tá bom. Minha oração é que você e eu sejamos achados em Cristo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí você pode perguntar, mas quem é? Onde? Para onde o senhor vai? Seja um Tomé agora. Para onde o senhor vai? Qual é o caminho? Jesus é o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque é Ele que vai te trazer. É Ele que vai te trazer, queridos. Não enfrenta nada no seu braço que você vai perder. Chama o Rei para estar com você. Aí você vai viver mais que vencedor. Curva a tua fronte, põe a tua mão sobre o teu coração. Pai querido, obrigado. Tu és o nosso Pai. Por meio de Jesus, nós te confessamos, Jesus. Você pode confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele é a salvação. Você crê que Ele é a ressurreição. Você crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Diga isso para Ele: eu creio. Eu creio, Jesus. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. E nesta noite, se tiver alguém aqui, Senhor, que ainda não declarou, que não confessou, que não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que eles façam isso, Senhor, aí onde eles estão. Que eles entreguem as suas vidas ao senhorio de Cristo. E Pai, se há alguém no nosso meio que ainda já confessou, mas ainda está vacilando nessa área, que eles possam consertar diante do Senhor e tomar uma posição de permanecer no caminho. Põe a tua mão de poder, Deus, manifesta o seu poder de cura, de libertação, Deus, opera os teus feitos, que o teu milagre aconteça na vida de cada um aqui, Senhor, da tua igreja, do teu povo, e que esta revelação, assim como o Senhor falou para os teus discípulos, que Jesus estava indo preparar lugar, assim também, Deus, eu peço que o nosso coração se aquete diante do Senhor e saiba o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Firma e afirma a filiação de cada um aqui nessa noite. Espírito Santo, sela o coração desta igreja, sela o coração daqueles que nos visitam. E Pai, traz uma grande alegria, a alegria da salvação, a alegria da salvação,
Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que o Senhor conserve a sua vida para Ele e para Ele.